Bom dia, família da fé. Não sei se só eu que estou reparando, mas tem uma unção diferente nessa igreja nessa manhã, queridos. Durante o louvor, o pastor ministrava aqui e o Espírito Santo confirmava, porque parte do que o pastor estava ministrando aqui é o meu devocional da semana. Foi o que Deus estava trazendo sobre mim, para essa ministração dessa manhã. E eu creio, queridos, que a palavra de Deus ela não volta vazia, e eu creio que a gente vai sair daqui diferente da maneira que a gente entrou. Amém? Como texto base para essa mensagem, a gente está falando aos domingos de manhã sobre fé. Nós já aprendemos sobre o segredo da fé com o pastor Mário, nós aprendemos sobre uma fé que transcende limites com o pastor Luiz, a gente aprendeu sobre uma fé inabalável com o Gabriel, e a gente aprendeu sobre completar a carreira e ser guiado pela fé, com o Pete. E hoje a gente vai estar aprendendo sobre o estilo de vida da nova criatura, que se baseia na fé. Gil, coloca a tela para a gente aí, por favor. Como texto base, falando sobre fé, não tem como a gente fugir de Hebreus. Abra comigo então, por favor. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Se puder abaixar só um pouquinho o som aqui para mim, que está realimentando. Me ajuda aí. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se veem. Vá comigo agora no versículo 6. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa aos que o buscam. Vamos orar? Senhor, eu estou completamente, Senhor, dependente do Senhor. Espírito Santo, menos de mim, mais de Ti, Senhor. Que nessa manhã, Senhor, seja apenas um canal, Pai. Eu quero, Senhor, dispor o meu coração, Senhor, e meus lábios, Senhor, te pedindo, Pai. Fala, Senhor, aquilo que o Senhor falou no meu coração, Senhor, durante essa semana, que eu consiga, Senhor, ser simples e objetivo, Senhor, para transmitir para a Tua igreja, Pai. No nome de Jesus. Amém. Fé não é a mesma coisa que acreditar. Fé, como a Bíblia diz aqui em Hebreus, é essa certeza. Acreditar fica muito no campo da esperança. Assim, eu posso acreditar que algo vai mudar, mas certeza é aquela que vem da parte de Deus, que é gerada no nosso coração. E voltando a pensar sobre fé, então a gente tem que se reportar ao nosso pai da fé, que a Bíblia fala que é Abraão. Vamos comigo lá em Romanos, no capítulo 4, no versículo 16. Essa é a razão, porque provém da fé, para que, segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para que toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que vem da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, eu constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e que chama à existência as coisas que não existem. Se atenta nessa palavra aqui, querida. Abraão creu contra a esperança. Se a gente for parar para pensar na história de Abraão, Deus manda Abraão sair da sua terra, sair da sua parentela, ir para uma terra que ele não sabia. Imagina você ter sua vida estabilizada, você ter seus recursos, você está bem lá no teu canto e você ouvir a voz de Deus e Deus falar para você, sai, vai para um lugar que você não sabe onde é, mas no meio do caminho eu vou te mostrar. E essa é a diferença que a gente vê entre crer e acreditar. Abraão poderia simplesmente ficar na sua zona de conforto, falar, Deus, estou bem aqui,
Me deixa quietinho aqui, Deus. Eu estou prosperando, eu estou bem, mas Deus tinha uma promessa sobre ele. Deus havia falado que Abraão seria pai de multidões, e ele vai para aquela terra que ele não sabia, e aqui nesse texto de Romanos, a gente vê, um pouquinho mais abaixo, que Abraão, quando recebeu a promessa, ele já era avançado de idade. Sara já não podia ter mais filhos. Pensa comigo, Abraão, pelo visto, vamos falar o português claro, de repente já não dava mais no couro, irmãos. Abraão estava fraquinho. O seu estado físico, a Bíblia fala isso, que o seu estado físico, ele já não podia mais procriar. Sara tinha seu ventre fechado, mas ele creu. E aí que a gente volta para a palavra e se atenta ao seguinte: a gente não tem que se basear nas circunstâncias, querido. Se a gente ficar olhando à nossa volta, se ficar olhando nas circunstâncias, a gente não vai conseguir conquistar as promessas de Deus. Para a gente entender como a gente exercita e exerce uma fé genuína, a gente precisa ter firme quem nós somos em Cristo. Eu só consigo exercer fé se eu sei quem eu sou. E vindo essa manhã, estava no Uber, estava vindo aqui para a igreja, Deus trouxe algo ao meu coração sobre identidade. E Deus me lembrou a minha profissão. Eu sou servidor público, então, por conta do departamento que eu represento, às vezes eu tenho que ir em determinados locais e a minha identidade não é minha CNH. A minha identidade é minha carteira funcional. E Deus trouxe isso ao meu coração. Quando eu chego naquele lugar, quando eu dou minha carteira funcional, eu estou representando o órgão que eu trabalho, eu estou representando o governo do Estado, eu estou representando o meu governador. E Deus trouxe isso para mim. Eu, com a minha nova identidade, aonde eu chego, eu represento um reino. Eu represento Cristo aqui nessa terra. E eu fico me perguntando nessa manhã, será que em todos os locais que eu estou, eu consigo mostrar essa identidade? É uma palavra para a gente refletir. Será que, de fato, queridos, quando a gente está lá no nosso local de trabalho, quando a gente está lá na nossa faculdade, será que as pessoas conseguem observar essa tua identidade? Ou você é um 007 de Deus? Ninguém sabe que você é crente, porque quando você está com eles, você é igual a eles. E o que Deus trouxe ao meu coração, queridos, que a gente é chamado para fazer diferença. O diabo, ele vai tentar trazer todos os dias, queridos. Ele vai tentar minar a sua mente, ele vai tentar trazer sofismas para fazer você perder essa identidade. E a gente não tem que dar ouvido ao diabo. E quando eu li essa palavra, sobre que ele fica ao nosso redor, lá em 1 Pedro 5, 8 e 9, ele fala que o diabo fica ao nosso derredor. Ao nosso redor estão os anjos do Senhor, ele fica ao derredor, bramando como leão que ruge, ele fica procurando lançar dardos, lançar setas, mas a Bíblia me diz que ele é um adversário vencido. Então eu não tenho que dar ouvido à voz do diabo. Eu lembro muito na minha época de infância que eu via desenho, tinha muito de um lado, um anjinho e do outro o diabinho. E se a gente não tiver firmado na palavra, querido, se eu não tiver bem claro quem eu sou em Cristo, se eu não souber qual é a minha identidade, eu vou acabar dando ouvido a esses sofismas. Ou será que isso acontece comigo? Que de vez em quando você levanta e vem aquela voz dizendo, você não vai conseguir, não vai dar certo. Ou você se depara diante de um desafio que parece intransponível. Às vezes você tem uma conta para pagar e você não tem o dinheiro. Se eu for olhar pelo campo natural, não vai dar. Realmente eu não vou conseguir. Mas, nessas horas eu tenho que lembrar a minha nova identidade. E a Bíblia me diz que Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre para que em mim abundasse essa plenitude, para que eu fosse próspero. E prosperidade não é riqueza não, tá, querido? Prosperidade é não ter necessidade. E todos os dias eu tenho que renovar a minha mente, eu tenho que alimentar a minha mente com a palavra de Deus. E nessa manhã, é apenas uma primeira parte dessa mensagem, a gente vai concluir no próximo domingo, mas só para a gente ter avivado na nossa mente quem nós somos. Vá comigo em 2 Coríntios 5,17.
E assim, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quando o diabo vier lançar sobre você a acusação, sabe aquela vozinha que vem dizendo, você não vale nada, você não merece nada, olha, você acha que você tem garantia no céu? Você acha que você está salvo? Volta para a palavra, querido. Se atenta nessa palavra aqui. Eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. Aquele velho Fábio que se converteu há mais de 20 anos atrás, já não existe mais, ele foi sepultado com Cristo na cruz. Eu sou nova criatura. Tem nova criatura aqui, queridos? Amém? Não aceite a acusação do diabo sobre a sua vida. Lembre-se, você é mais do que vencedor. Outra acusação que o diabo vem tentar trazer sobre nós é acerca de pecado. E uma das coisas que a gente mais aprende, né, pastor? Na Atos, sobre perdão de pecados, sobre ser ou não ser pecador, eu acho interessante uma analogia que o pastor Fragale traz, falando sobre o fato de você fazer pipoca, não faz de você um pipoqueiro. Então, a mesma coisa em relação ao pecado. O fato de eu cometer um deslize não me faz pecador. E quando eu volto para a palavra, principalmente nas cartas paulinas, Paulo se refere aos santos, aos justificados. Então, eu entendo que a palavra de Deus é verdade, amém? Então, eu não sou pecador, porque aquele velho homem já passou. Aquilo ficou lá atrás. Eu sou uma nova criatura. Eu não posso invalidar o sacrifício que Jesus fez por mim lá na cruz. Se a Bíblia diz que Ele levou sobre si todos os meus pecados, todos é todos. Então, pecados lá do passado, que eu já cometi, os pecados que eu cometo no presente e os pecados que eu ainda vou cometer, eu já estou perdoado, querido. Sabe por que a igreja muitas das vezes é doente? Por que a igreja muitas das vezes não recebe os milagres? Porque não assume a sua identidade. Porque não entende que eu já fui perdoado. Eu vivi durante muito tempo na minha vida sofrendo acusação do diabo na minha mente, porque eu não entendia essa palavra. Eu me atentava lá naquela palavra lá de 1 João que fala que se confessarmos os nossos pecados, amém, eu confesso. Mas quando eu confesso para Deus, eu não preciso contar para Deus o que eu fiz, porque Deus é onisciente, Ele está vendo. Esse confessar, eu entendi que esse confessar, na verdade, é confessar a minha nova realidade. Então, quando eu cometo algum pecado, quando eu cometo algum deslize, eu confesso. Não o meu pecado, porque Deus já sabe. Mas quando eu vou até Deus para poder buscar a sua presença, para ter o perdão do meu pecado, na verdade, eu já vou confiante que eu já sou perdoado. Eu confesso a minha nova realidade. Confesso, Senhor, eu cometi esse deslize aqui, mas por causa do teu grande amor e por causa da graça de Jesus, eu não merecia, mas eu sou salvo, eu sou perdoado. Amém? A Bíblia nos garante que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, não devemos pautar a nossa fé nas circunstâncias, naquilo que os nossos olhos estão vendo. E, refletindo sobre isso essa semana, Deus me trouxe a passagem de Saul e Davi diante de Golias. Filisteu, durante 40 dias, chegava diante do povo de Israel e desafiava o povo de Israel. Saul, sendo o comandante de Israel, a Bíblia diz que ele teve medo, que ele temeu. E ele se acovardou diante de Golias. Davi, um jovem, um pequenino, tinha bem claro quem ele era e quem era Deus na vida dele. Enquanto Saul se atentava que Golias tinha quase 3 metros de altura, Davi prestou atenção que por ele ser muito alto, ele ter um cabeção, era fácil acertar ele. Então, o seu problema vai ser tão grande quanto a dimensão que você dá para ele. E Deus, quando trouxe essa passagem na minha vida, a palavra, essa foi para mim, tá, irmãos? Essa foi para mim. O que Deus falou comigo foi o seguinte: para de mimimi. Para de reclamar. Para de mimimi. O Deus ministrou isso na minha vida. Que às vezes, o problema não é nem tão grande assim. De repente tem alguém com um problema maior do que o seu, e você reclama tanto. Eu fiquei me perguntando, Senhor, mas
Sério mesmo isso? Essa palavra, Deus, a palavra do Espírito Santo foi claro comigo. Para de resmungar, para de mimimi. E Deus me lembrou uma coisa que Ele colocou em nós. Deus te fez, querido, resiliente. Deus te deu intrepidez e ousadia. E Deus me lembrou lá na minha infância, me reportou lá para a minha infância. Eu vim de uma família de origem humilde, passando por muita dificuldade, e Deus me lembrava que minha mãe foi uma mulher muito criativa, e Deus me lembrou isso, trouxe a minha memória, falando assim, por que hoje você não usa a mesma criatividade que a sua mãe teve lá no passado? Por que você não usa isso hoje? Faltava gás, não tinha gás, e agora, como é que faz comida? Minha mãe, criativa do jeito que era, fazia um fogãozinho de lenha lá no quintal, arrumava uma latinha daquela lá de 20 litros de tinta, cara, era a melhor comida que eu comia, feito no fogãozinho de lenha. Faltou o alimento. E aí? O que a gente vai comer? Minha mãe pensou, eu passo ali na frente do mercado, eu vejo que o cara joga um osso fora ali, o cachorro está roendo um osso. Ela pensou, eu acho que dá para fazer uma sopa com aquele negócio ali. Ela percebeu também que o cara do sacolão jogava a folha de couve-flor fora. Queridos, durante muito tempo, eu fui alimentado com aquele osso que o cara do mercado jogava fora e com a folha de couve-flor. Ela pegou um problema e transformou numa solução. Foi criativa, alimentou sua família, e Deus me reportou isso, falando assim, cara, e você reclama por tão pouco? Olha o que aconteceu contigo lá no passado, olha de onde eu te tirei, olha quem você era e olha quem você é hoje. Assume a sua posição. O chamamento de Deus para a gente nessa manhã, queridos, é para a gente assumir a nossa posição enquanto cristão. Deus te chamou, querido, você é mais do que vencedor. Você não é qualquer pessoa. Não aceite ninguém dizer para você que você não pode. Deus é contigo, querido. A Bíblia nos diz que o justo vive pela fé. Romanos 1,17. Mas apenas dizer que tem fé não caracteriza fé. Eu entendi, também aconselho quem não fez ainda a Escola Atos, fazer a Escola Atos, porque abre a sua mente para muita coisa, te esclarece muita coisa na Bíblia. E eu entendi que a gente precisa ter essa fé genuína e ela não é um sentimento. A fé, ela precisa ser exercida. E eu aprendi também que eu preciso falar e profetizar sobre a minha vida as promessas que Deus tem. Então, quando eu estou diante de uma dificuldade, eu volto para a palavra e vejo que Jesus levou sobre si toda a minha enfermidade. Então, quando eu tiver uma dor de cabeça, o que eu tenho que fazer? Olha, nesse momento, eu estou sendo acometido desse problema, mas o meu Jesus levou na cruz do Calvário toda a minha enfermidade. Saúde me pertence, saúde física me pertence. Se eu estiver passando por um problema de privação, como eu falei no início, Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre, para que eu prosperasse. Então, prosperidade me pertence. Entendam, a Bíblia não te garantiu riqueza. Você pode ser rico? Amém. Trabalhe, irmão. Trabalho dignifica o homem. Então, quer ser rico? Trabalho, trabalho e trabalho. Mas prosperidade, ausência de necessidade, isso é teu direito, querido. A Bíblia diz que o Senhor te colocaria por cabeça e não por cauda. Então, não assuma a posição daquela mulher que estava suplicando a Jesus, ela queria só a migalha que caía da mesa. Deus não te chamou para isso não, tá? Deus te chamou para reinar em vida. A gente está chegando no final de um ano e no início de um outro ano. Que 2020, querido, se você em 2019 catou moedinha, eu profetizo sobre a sua vida que em 2020 você vai superabundar. Amém? Que Deus enche os teus celeiros, queridos, que você possa prosperar e que você seja generoso também, porque generosidade é um princípio. Quanto mais eu invisto no reino de Deus, quanto mais eu invisto em vidas, mais isso retorna para a minha vida. Amém? E esse viver pela fé também, eu não posso levar para um lado religioso. Para eu exercer fé, não basta eu vir na igreja domingo. Vir na igreja aos domingos se torna mera religiosidade.
rotina. E essa foi uma das coisas, eu gosto de falar, irmãos, aquilo que vem sobre a minha vida, tá? Todas as vezes que eu tiver oportunidade de ministrar, eu vou me usar como exemplo, porque é o que eu vivo, então eu tenho que falar daquilo que eu vivo. E há um tempo atrás, Deus falou isso comigo. Deus ministrou ao meu coração, em um dos cultos eu estava aqui, o pastor estava aqui no momento do louvor, a igreja inteira estava naquele mover de unção. Eu estava tão atarefado por conta das minhas funções ministeriais, as pessoas que me veem aqui até brincam comigo que eu só vivo correndo de um lado para o outro, porque trabalhar em ministério, de bastidor, ministério que dá suporte técnico para o culto acontecer, às vezes você está tão envolvido que você esquece de cultuar. E naquele culto o Espírito Santo falou comigo, que eu havia perdido o brilho nos olhos, querido. Essa foi a palavra que o Espírito Santo trouxe para mim. E ele falou, você entra nesse lugar, você não tem mais expectativa. Você entra aqui para cumprir uma agenda, para cumprir uma escala. Não foi para isso que eu te chamei. Querido, aqui não é empresa, isso aqui é igreja. Igreja é um organismo. Se você, querido, entra nesse lugar, se você vem da sua casa para esse lugar, e não tem uma expectativa daquilo que Deus vai realizar, volta para a palavra. Hoje é amanhã de você voltar para a palavra. Hoje é amanhã de você se reavaliar, querido. Aproveita que a gente está mudando, está indo para 2020, que 2020 seja um ano, querido, de crescimento espiritual para a nossa igreja. Vamos aproveitar, está vindo aí o PG. Olha que ótima oportunidade para a gente estreitar relacionamento, para a gente ter comunhão. Eu sei que às vezes na coletividade é muito complicado, a igreja é grande, então nem sempre tem gente que entra e sai e acaba passando despercebido. Aproveite um PG. Se integre, está vindo aí também a escola bíblica, se integre também na escola bíblica, vem aprender da palavra de Deus. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, vamos voltar para a palavra, querido. Eu me deparei com um texto também aqui em Lucas 8, eu tinha preparado essa mensagem em Lucas 8. Deus tinha me dado uma palavra falando sobre Jairo e a mulher do fluxo de sangue, mas no decorrer da semana, eu estava até comentando com o pastor Mário hoje, no decorrer da semana eu abri a minha Bíblia, eu achei essa pregação pronta, falando sobre identidade. Foi quando eu comecei a fazer a Escola Atos. Numa das primeiras aulas do pastor Elinho, eu fiz esses apontamentos. E a direção de Deus foi para que ministrasse essa falando sobre estilo de vida da nova criatura, mas essa sobre Jairo e a mulher do fluxo de sangue foi para o meu devocional semanal. E essa questão de religiosidade, essa questão de estar apegado Deus me trouxe o seguinte texto, Lucas 8:41, a Bíblia fala que Jairo era um principal da sinagoga, alguém religioso, alguém que obedecia à lei. Só que Jairo, para receber o seu milagre, ele teve que deixar de lado a lei. E Deus me trouxe que eu não sou mais da lei. Deus falou comigo que eu sou cristão da nova aliança. E, às vezes, a gente está se apegando a detalhes, tentando tirar, extrair da lei, que já foi cumprida em Jesus, tentando tirar da lei e tentando trazer para a realidade da igreja. Eu fazia parte de um segmento, há um tempo atrás, em que, se alguém estava doente, um crentão velho daquele lá desavisado falava, Deus está pesando a mão sobre você. Se você for analisar, isso é linguagem da lei. A lei apresentava a Deus como um Deus punidor. Na graça, Jesus veio revelar o Pai. Na graça, Deus já não te vê como servo, Deus te vê como filho. Amém? Mesma coisa a mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher tinha contra ela sua hemorragia, que já durava 12 anos, então, 12 anos sofrendo acometido de uma hemorragia, ela já não tinha saúde, ela estava fraca. Ela tinha contra ela a multidão que oprimia Jesus, então ela teria dificuldade para chegar, para tocar em Jesus, para receber o seu milagre, porque tinha uma multidão que a apertava ali. E ela também tinha contra ela, também a lei mosaica, porque em Levítico 15:19, diz que a mulher, quando estava no seu período menstrual, quando ela tinha um fluxo de sangue, ela não poderia tocar em nada que aquilo a deixaria impuro.
Então, se aquela mulher tocasse em Jesus, ela tornaria Jesus impuro. Por isso que ela toca na orla do vestido, mas a graça sobrepõe a lei, amém? Quando aquela mulher que estava debaixo do regime da lei, toca em Jesus, que é a graça personificada, ela recebe cura, ela recebe o seu milagre, porque ela entendeu que Jesus é a graça. Amém? Sem fé, é impossível agradar a Deus. E fé é ação, querido. A Bíblia diz que fé sem obras é morta. E aí a gente começa a pensar, o que na nossa vida a gente tem a ideia, deseja, almeja fazer algo, mas não tirou do papel. E Deus traz isso para a gente nessa manhã. Tire do papel, querido. Se você tem um sonho engavetado, alguma coisa, alguma revelação, algo que Deus te deu e você não tirou do papel, aproveita 2020, querido. Vai nessa tua força que Deus é contigo. Ora primeiro, se tiver paz no teu coração, vai que Deus é contigo. O desejo de Deus é que você prospere. O desejo de Deus é ver você feliz, tá? Deus é teu Pai e Ele te ama. Vamos a Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Essa é uma dica de como a gente vive essa nova realidade. Esse texto aqui nos traz muito claro como é que a gente procede como nova criatura. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus. Lembra que eu falei que eu me sentia pecador? O momento de Santa Ceia era terrível para mim. Eu via a bandeja passar e por alguns momentos eu fazia assim para o ministro que passava com a bandeja. Hoje não, porque eu entendia errado essa questão da autoanálise. Eu fui ensinado que a autoanálise me excluía da ceia, mas a ceia fala de comunhão, querido, fala de partir do pão, fala de se assentar à mesa com o nosso Mestre, com Jesus. E por conta disso eu deixei de receber tanta coisa, porque eu me sentia tão impuro, tão sujo, porque foi lançado sobre mim esse jugo, esse fardo. Quando eu entendi isso, que eu não posso anular aquilo que Jesus fez por mim. Se Jesus lá na cruz do Calvário levou todo o meu pecado, por que eu vou querer voltar aos rudimentos da lei e dizer que eu não sou perdoado? Eu não mereço, verdade, mas Ele quis me perdoar. É vontade dEle. Meu dever agora é só receber. O mundo não conhece e não pode exercer a verdadeira fé, porque a fé se baseia no relacionamento de Deus. A nova criatura vive com fé, por base em acreditar em Deus sempre. E finalizando, querido, essa é uma das frases que eu tenho comigo que marcaram a minha vida. Tudo que Deus me dá, Ele me dá por graça. Não que eu mereça. Ele me dá por graça. E tudo que eu recebo pela fé. Amém?